Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse sobre os mexicas, né? Esse povo que vai dar origem ao Império Azteca, né? Esse império que ocupou regiões do sul do México e ali áreas da América Central. Quando os europeus chegaram à América, final do século XV, estima-se que viviam aqui na América cerca de 57 milhões de pessoas, em uma diversidade cultural, política e econômica. Não havia uma unidade entre esses povos que habitavam desde a América do Norte, como por exemplo os esquimós, passando pela América Central, os maias e os astecas, e chegando à América do Sul, com os povos incas e os povos que habitavam o atual território brasileiro, como os tupis, guaranis, tupinambás, macrogês, caetés e tantos outros povos que aqui viviam. Tivemos importantes civilizações na Europa, como a civilização grega, a civilização romana, tivemos civilizações na África, como a egípcia, e vamos ter grandes civilizações com desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento científico aqui na América, a exemplo dos astecas, que é tema da nossa aula, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso objetivo, compreender a organização cultural, religiosa e política dos mexicas. E uma dica importante, na página 108 do teu livro didático, Globalização, Tempo e Espaço, você tem uma discussão sobre os espaços ocupados por essas civilizações. Converse com os seus professores da área de ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, para fazer uma discussão, um diálogo interdisciplinar sobre a ocupação humana no espaço, a organização social dessa civilização, de outras e da nossa sociedade atual. Olha só, retomando alguns conceitos, né? O deslocamento e povoamento de grupos humanos no continente americano propiciou o surgimento de várias teorias sobre esse processo, né? Quais são os conhecimentos que você possui sobre a teoria do Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita da chegada do homem na América, quando o homem, segundo essa teoria, atravessa o Estreito de Bering, que é onde a Rússia quase toca com os Estados Unidos, e ele teria atravessado há milhares de anos atrás o Estreito de Bering, ocupando o território da América do Norte e se deslocando para outras regiões da América também, não é mesmo? Olha só, pessoal, a passagem do Estreito de Bering, localizado onde está hoje o estado do Alasca, é uma das teorias mais aceitas. Temos outras teorias também de que o povoamento do continente americano também foi feito, por navegadores, por habitantes da Polinésia, dessa região, que vieram, navegando, chegando aí em regiões da América do Sul e da América Central. São teorias para explicar a ocupação pelo homem do continente americano, que teria sido o último continente ocupado nessa saga do homem que começa na África, Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania, chegando, portanto, aqui à América, não é? E os mexicas, os mexicas, chamados mais tarde de astecas, deixaram o norte da América em busca de terras férteis, ali por volta do século XII, Depois de uma longa caminhada desse processo de nomadismo, chegaram onde hoje é o Vale do México, ocupando as ilhas ocidentais de um lago chamado Texcoco, Em uma delas, ali no século XIV, no ano de 1325, os mexicas ergueram a famosa cidade de Tenochtitlán, uma das maiores cidades que a América tinha antes da chegada dos europeus e que tinha um número de população equiparável às grandes cidades europeias, como por exemplo Londres, não é? Aqui a localização, pessoal? Então nós temos aqui a América do Sul, um destaque para a América do Norte, América Central e aqui a América do Sul, continente americano, E aqui nessa região do sul do México nós vamos ter então aonde se localiza o Império Azteca, aqui o Lago Texcoco. Percebam, pessoal, que quando a gente estuda as grandes civilizações, quer sejam elas na Europa, como Grécia e Roma, na Mesopotâmia, o Egito, a civilização indiana, vejam essa relação com a proximidade de rios, de lago, de água, para o desenvolvimento da agricultura e para a subsistência do ser humano. Então, essa relação sempre próxima
de água, né, da fonte de abundância de água. Então, olha só, a expansão guerreira. Quando os mexicas chegaram no Vale do México, a região era habitada por diversas etnias, como nós sabemos, né, a pluralidade étnica que existia nesses territórios. E é a partir da guerra, né, da expansão desse território, vai se dar a partir das guerras, das vitórias que os mexicas vão fazer sobre essas aldeias, sobre esses povoamentos, esses povos sedentarizados nessa região que passa a ser habitado também pelos mexicas, né? Os mixtecas e os zapotecas, por exemplo, foram povos que foram submetidos ao poder dos mexicas, né? E foi com o governo de Montezuma I, imperador azteca, né, ainda no século XV, que a expansão guerreira se intensificou e culminou, portanto, né, nessa grande expansão territorial no governo de Montezuma II, já no século XVI, e marcado aí pela chegada dos europeus. Aqui é a expansão do território, pessoal. Então, nós vamos ter essas áreas, mais aqui ao centro, e aqui, ó, essa área em pink é a expansão do governo de Montezuma I. Daí nós vamos ter ela se expandindo cada vez mais, e essa área em verde aqui, ó, a expansão no governo de Montezuma II. Então ela começa nessa região aqui e percebam que ela vai se expandindo, tanto para a América Central, como aqui para a região mais ao sul do México, essa expansão guerreira, beleza? E olha só, a invenção de uma tradição, não é? Então, olha ali, durante a sua expansão territorial, né, a Itzcoatl, que era um rei mexica, ordenou a queima, né, de escritos antigos e uma criação de uma história nova sobre si mesmo. Nessa criação de uma história nova, os mexicas relatam que em seu local de origem eles eram muito pobres e viviam como servos, trabalhando dia e noite para os governantes, não é? Que eram chamados de Tlacoque, e os nobres, os pipiltins, né? Que os oprimiam, obrigando a pagar tributos pesados e submetendo à humilhação e à fome. E esse espírito guerreiro, né, que faz com que eles vençam esses problemas e se tornem, né, um império forte, né? Olha só, então eram oprimidos, saíram em busca de um lugar prometido e se estabeleceram na cidade de Tenochtitlan. Então vejam aí, né, elementos inclusive que se fundem com a história judaico-cristã de uma terra prometida, né? Essa história servia, né, de que eles eram humilhados, eles eram submetidos à fome, à escravidão, foram buscar uma terra prometida, um lugar onde eles pudessem se desenvolver, foi ali na cidade de Tenochtitlan, e essa história servia para legitimar a expansão guerreira dos astecas, não é? E ali era mais adequada, era uma história de convencimento. Não, nós temos uma história e nós estamos cumprindo com a nossa história, né? Na visão, então, havia essa profecia de seu Deus havia se cumprido, ou seja, eles encontraram a terra prometida na região de Texcoco, fundando a cidade de Tenochtitlan. No fim da expansão, formaram o que posteriormente se convencionou a chamar de Império Azteca. Vejam só, pessoal, quando nós estudamos os maias, a gente fala de civilização maia. Por quê? Porque os maias não formaram uma unidade política territorial, eles eram cidades independentes. Já os astecas, a gente usa a expressão Império Azteca, porque nós vamos ter um único rei para toda a área que era ocupada pelos astecas. E aqui a gente tem uma atividade, olha só. Os mexicas deram origem ao Império Azteca, um dos maiores impérios já conhecidos. Em qual continente esse império se encontrava? Qual elemento nós podemos apontar como responsável pela expansão azteca? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade? Em qual continente esse império se encontrava? Muito tranquilo, não é mesmo? Qual elemento nós podemos apontar como responsável pela expansão dos astecas, né? Então, o Império Azteca se localizava no continente americano, especialmente onde hoje se encontra o México, né? E a expansão do território se deu por meio de alianças e principalmente pelas guerras, né, com os povos vizinhos. Os mixtecas e os zapotecas foram povos, por exemplo, que foram submetidos aos mexicas, não é? E o Império Azteca, né? Um dos símbolos do Império Azteca é essa águia, né? Pousada aí sobre um grande cacto e com uma cobra presa no bico, né? E simboliza a ocupação, né, pelos astecas do Vale do México. E essa águia também vai aparecer na bandeira do México, nessa representação resgatando a historicidade e a origem do povo mexicano e da civilização asteca que se encontrava no território mexicano, né? Então, olha só, o Império Azteca, ele era formado aí, né, por grandes povos, diferentes graus de subordinação com o mesmo rei. Então, eles iam ocupando esses espaços e subordinando esses povos à administração astecas, né? Alguns povos eram administrados por governantes astecas, outros só pagavam tributos à força porque foram dominados pelos astecas. Alguns até pagavam tributos, mas tinham relativa autonomia, né? Outros eram apenas governados e outros pagavam tributos, embora estivessem sob a regência de um imperador asteca a partir da conquista desses imperadores, não é? E ali um guerreiro jaguar, então nessa representação desse guerreiro, vestimentas de ritual de sacrifícios, né? Os astecas, assim como os maias, também praticavam rituais de sacrifício. E a sociedade asteca era uma sociedade complexa e estratificada, ou seja, havia essa divisão social na sociedade asteca, não é mesmo? Haviam várias divisões dentro da sociedade astecas. Nós vamos ter os nobres, formados por sacerdotes e chefes militares. Nós vamos ter os plebeus, camponeses e artesãos, os trabalhadores urbanos, e havia também os escravizados, né, os prisioneiros de guerras ou por dívidas, e que eram utilizados, né, por inúmeras profissões, mas também utilizados nos sacrifícios humanos para agradar os deuses. É comum, pessoal, essa divisão social. Quando nós analisamos aí grandes impérios, grandes civilizações, nós vamos ter essa divisão social acontecendo. É possível aqui, por exemplo, você construir uma pirâmide social da sociedade asteca, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o rei de Texcoco, né, conforme descrito em um códex, né, em um conjunto de imagens e representações. Nós temos a representação do século XVI do rei de Texcoco, não é mesmo? Pagamentos de tributos. Os povos submetidos, conquistados pelos astecas, tinham que cultuar o deus da guerra, das tempestades e do sol. E eles eram obrigados a pagar tributos, né? E esses tributos, pessoal, podiam ser penas raras, que eram utilizados na confecção da indumentária, pedras preciosas, né, como a jade, tecidos de algodão, madeira, milho, mantas, esteiras, colares, produtos, né, alimentícios como cacau, e daí então, né, era a forma de se pagar os tributos, né? Vejam aí a ausência, a princípio, de uma circulação monetária e o pagamento de tributos a partir daquilo que era produzido, daquilo que era extraído, da necessidade que esses povos que eram conquistados pelos astecas em pagar os seus tributos, né? E havia também os sacrifícios humanos realizados nas construções, nas pirâmides, né? Para os deuses da proteção, da fertilidade, da agricultura, os deuses contra as doenças, né? O sacrificado, ele era colocado em uma pedra por 4 sacerdotes e um 5º sacerdote extraía com uma faca o coração, né, do guerreiro vivo para alimentar o seu deus. Então aí os presos de guerra, os guerreiros que eram aprisionados, né, que eram dominados pelos astecas, utilizados também nesses sacrifícios da religião politeísta asteca, né, tão presente aí a questão da religiosidade. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, pessoal, elabore uma representação, por exemplo, uma pirâmide da sociedade asteca.
E é possível estabelecer relações entre a sociedade asteca, a divisão social, os cargos e a sociedade atual? Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Uma construção de uma pirâmide, por exemplo, da sociedade asteca e pensar, né, nessa relação, que se existe uma relação entre a sociedade asteca e a divisão social atual, né? Então a nobreza, né, os chefes militares, os altos funcionários públicos e religiosos no topo dessa pirâmide. Aqui, né, os chamados de potchecas, não é? Os negociantes de mercadores, os únicos com permissão para viajar em expedições comerciais, artesãos, camponeses e escravos, não é mesmo? Então nós podemos também construir uma pirâmide social da atualidade e pensar quem que ocupa o topo dessa pirâmide, quem que ocupa a base dessa pirâmide, né? Quem que está aqui? Será que nós temos uma população de escravos? Ou nós temos uma população, né, que não é mais escrava, mas que ainda vive à margem da exclusão social? Podemos pensar, conversar com o professor de sociologia, com a professora de sociologia e fazer essa comparação da sociedade, pessoal. Então, olha só, nós estudamos os mexicas, retomando aí, né, que eram povos que habitavam a terra do atual México, não é mesmo? Se deslocaram do norte da América, né, do continente americano, em busca de terras férteis, se fixando ali ao redor do lago Texcoco. Vão dominar diversos povos, vão formar um grande império, vão fazer uma expansão, né, através da guerra, da ocupação e do domínio.
Ali uma imagem da cidade de Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo na época, né? Com tecnologia, construção de canais, produção agrícola para abastecer, fortemente, né, armada, vai ter a questão militar também, desenvolvimento da construção, da matemática, da geometria e da arquitetura. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a sua presença, a sua participação. Fiquem bem e até a próxima.